Começando a gravar também. Então, Aldemir chegou, a Daí está aqui. Pronto. Amaro, Ana Clara. Amaro tá, Ana Clara tá vendo aqui. Ok, pode baixar as mãos. Ana Luísa, Anderson. Ana Luísa, Anderson, não. André Henrique, Bruno. Carlos Luiz, Cid. Kleber, Clodomir. Davi, Eduardo. Eduardo está presente. Eduardo está presente. Fabrício. Estou presente aqui. Gabriel de Jesus, João Edson. João Heslin, Jonathan. Jonathan aqui. José Cleverson, Kaique. Aqui, Wilson. Kellington Leandro. Lucas Fernandes. Maria Gabriele. Lucas Fernandes presente. Maria Gabriela. Maria Vitória Marcelino. Maria Vitória Vitorino. Matheus Nelvan. Pedro Atson. Pedro Miguel. Richard. Sara. Suerdo. Presente, professor. Tiago Raimundo, Tiago Juan. Tiago Juan e Tiago Raimundo, os dois estão presentes. Valmor, Wendel e Jesus. Jesus presente. Algum nome em vermelho que não deveria estar? Ana Luísa. Perdoe, psicretos do que eu. Ana Luísa. Quem mais? Mais alguém que não foi chamado, está com falta, não deveria estar? Ok. Ok, gente, a gente viu na aula passada métodos força bruta, né? Então você projetou, mas a gente conseguiu trabalhar o conceito de backtracking para gerar todas as possibilidades e assim, em um problema novo, ter mecanismos para produzir soluções para esse problema. Não necessariamente as mais rápidas, mas uma solução inicial para depois ser melhorada. Tá bom? Hoje a gente vai caminhar um pouquinho sobre os métodos de resolução de novos problemas. O próximo até que é chamado de algoritmos gulosos ou algoritmos gananciosos. O nome não são duas técnicas, é uma só. É que ela vem do nome grid, né? E aí o pessoal, quando traduziu grid, alguns traduziram como guloso, outros traduziram como ganancioso. Ao pé da letra é ganância.
Mas o exemplo que inicial que a pessoa deram é como uma pessoa que quer um bolo. Ele quer a maior fatia possível de bolo. A pessoa entendeu como guloso no exemplo. Aí traduzido como guloso. Mas o termo certo é ganancioso. Então, o que é que vocês já ouviram falar sobre ganância? Ninguém tem nenhuma opinião sobre ganância? Sempre querer mais, né? Sempre querer mais. Isso é bom ou ruim? Às vezes bom, às vezes ruim. Quando se torna excessivo demais, é prejudicial, né? Tem um excesso aí. Se sobrepor outro. Então, é complicado a gente dizer que é algo bom ou ruim, mas para o computador, muitas vezes é bom. Vamos lembrar que o computador é um mundo mais limitado, de opiniões mais simples, problemas mais simples. Tá certo? Então a gente vai ver o guloso, depois a gente vai dar uns exemplos de compressão de dados usando eles, tá certo? Então, essas são as técnicas de projeto de algoritmos, força bruta, dividir e conquistar, algoritmos gulosos, função dinâmica, essas são as técnicas que nós iremos ver. Não são todas as técnicas, pelo amor de Deus, as escolas de samba das técnicas são muito mais numerosas. Temos fluxo e rede, papilonoscopia, compromisso entre processamento e memória, e aí vai. Então temos muito mais que isso, né? Decrescer, conquistar, transformar e conquistar, melhoramento interativo, compromisso entre tempo e memória, entre outras. Né? A gente vai ficar na parte mais comum porque a gente não tem tempo de ver tudo. Tá bom? Dividir e conquistar, a gente meio que viu no Quicksort, Best Sort, mas se tiver tempo no fim do semestre, raramente eu tenho, para essa disciplina, a gente dá uma olhadinha de novo nela, tá bom? Tanto essa tem como os algoritmos de programação dinâmica trabalham com problemas de otimização. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é como se classificam os problemas da computação. Então, uma classificação inicial, nós temos 3 tipos de problema na computação, tá certo? Problemas de decisão. O que são problemas de decisão? O seu programa, para dar resposta, vai ter que examinar os dados e dar uma resposta, sim ou não, true ou false. Isso é um problema de decisão, tá certo? Por exemplo, vocês podem querer decidir: vão pular o carnaval ou vão ficar quietinho em casa? Ou um ou outro. Vão pular carnaval? Sim. Não vão pular carnaval? Não. Entenderam a decisão? Ok? O próximo nível de tipo de problema, ele é a expansão da ideia de decisão. São os problemas de buscas. Como assim? Você decidiu que vai pular o carnaval, certo? Aonde você vai pular o carnaval? Vai pular em João Pessoa, vai pular em Rio Tinto, vai pular em Mamanguape, vai para Recife, vai para Rio de Janeiro, vai para São Paulo, vai para Belo Horizonte, vai para Salvador. Qualquer um desses locais poderia ser solução. Ou seja, dado que o problema de decisão só quer saber a resposta, sim ou não. Ele não quer saber se você vai pular o carnaval aonde, tá certo? O problema de busca, pelo contrário, ele não quer só responder sim ou não. Se a resposta é sim, você vai pular o carnaval, aonde você vai? No entanto, ele não faz distinção de valor. Para ele, o carnaval de Rio Tinto, o carnaval de Mamanguape, o carnaval de João Pessoa são exatamente no mesmo nível, na mesma qualidade que o carnaval do Rio de Janeiro, o carnaval de São Paulo e o carnaval de Salvador. Talvez eu não esteja sendo claro ou não.
vamos supor o seguinte, você decidiu alugar uma residência em Rio Tinto para acompanhar as aulas da universidade. Qual é o problema de decisão que eu vou colocar aqui? Há casas para alugar em Rio Tinto? Sim ou não? Sim, há. Esse foi o problema de decisão. Qual é o problema de busca? Há casas para alugar. Me mostre. Aí quando eu exibo uma ou mais casas que estão disponíveis para alugar, nessa hora estou resolvendo o problema de busca. Entenderam? Aí sempre vai botando mais. Tipo, aí, beleza, aí achou a busca da casa. Mas qual a melhor localidade? Aí vai seguir a linha? Esse é o próximo tipo de problema. Vocês estão vendo que é tipo um em cima do outro, né? O próximo problema é otimização. Dadas as opções que existem de casas, qual delas, por exemplo, atende aos meus critérios? Dessas, qual que tem um custo menor? Então, busca, lista aquela que atende aos meus critérios e otimização, tá certo? Ou eu vou maximizar lucro ou minimizar despesas. Então eu começo a olhar, ok, das que atendem ao meu critério, qual é de menor custo? Entendido? Então isso é um problema de otimização. Tá? Observe, todo problema de otimização tem um problema de busca dentro dele. Por quê? Se eu quero a solução de menor custo, eu tenho que ser capaz de exibi-la. Tá certo? E observe que todo problema de busca existe dentro dele um problema de decisão. Para eu dizer que que eu estou exibindo é uma solução, eu tenho que confirmar que existe solução. Tá bom? Então, se eu estou falando em ganância, eu estou falando ou em maximizar lucros ou em reduzir despesas. Então, eu estou automaticamente dentro dos problemas de otimização. Tá bom, gente? Tranquilos? Pronto. Então, nos problemas de otimização, eu tenho várias soluções possíveis. Desejes a melhor segundo algum critério, que pode ser máximo lucro, máxima atratividade, ou mínimo de prejuízo ou menor custo. Tá certo? O que acontece com os golosos é que na construção da solução, ele vai dividir a construção da solução num processo de etapas. E a cada etapa ele irá fazer a decisão mais gananciosa possível, o chamado critério de ganância ou critério guloso. Tá bom? Então, para ele poder fazer isso, com o problema das casas em Rio Tinto, eu tenho que examinar cada uma das casas e atribuir uma atratividade a ela. Quanto maior o valor, mais atrativo. Ou talvez, em vez de atratividade, eu associe uma perda a ela. Quanto maior o valor do aluguel, maior a perda. E eu quero minimizar isso. Então, ele vai tomar a decisão das opções possíveis em cada momento. Eu vou escolher aquela que é ou me é mais atrativa ou é aquela que causa menos despesas. Essa escolha terá um impacto na etapa seguinte, mas uma vez feita, está feita, eu não volto atrás. E na próxima etapa eu vou repetir o meu critério ganancioso. Tá certo? Claro que ganância, como vocês mesmos dizem, nem sempre é a melhor escolha. Tá certo? Agora, para vários problemas da vida prática, ele provê a melhor escolha. E isso é interessante. Por exemplo, antigamente na universidade, nós não tínhamos um projetor por sala. Então nós tínhamos que pegar os projetores, levar para a sala, montá-los, dava aula, desmontava e saía. Então o problema é o seguinte aqui.
eu tenho um projetor. Eu quero que ele atenda o maior número de atividades no dia. No entanto, vocês vão concordar comigo que o projetor não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não é isso? Então, dado o conjunto de eventos, eu tenho a hora inicial e a hora final de cada evento. Para que eventos eu forneço o projetor, de forma que eu maximize, ou seja, chegue ao melhor possível o número de máximo de eventos atendidos. Entenderam a ideia do problema? Pronto. Então aqui eu tenho uma tabelinha. A letra I indica, digamos assim, o código da atividade. A atividade 1 começa na hora 1, termina na hora 4. É isso que esse S quer dizer. S de start e T de terminal. Termina, quando o finish, o end, terminal, terminated dela. Então a tarefa 1 começa na hora 1 e acaba na hora 4. A atividade 2 começa na hora 3, observe, antes da 1 acabar, mas termina no instante 5. A 3 começa no instante 0 e vai até a hora 6, a 4, 5, a 7 e assim por diante. Então, vamos devagar. Que seleção de atividades você pode fazer para tentar atingir o máximo de atividades possíveis? Por exemplo, se eu escolher a atividade 1, eu não vou poder escolher nem a 2 nem a 3. Por quê? A 1 termina na hora 4, que vamos ver que é depois que a 2 e a 3 começam. Então vai haver uma interseção aí. Então, como o projetor não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, vou poder atender, se eu atender a 1, eu não atendo a 2 e a 3. Mas eu posso atender a 4. Então, se vocês olhando, ou pegando papel ou um notepad, qual é o máximo de atividade que vocês conseguem? A 8 ou a 9, né? 8 a 9, nós não podem ser juntos, porque começam juntos. Não, uma das duas, né? Que uma vai terminar de 7 e a outra começa de 8. Ah, tá. Então, qual a sequência de atividades que você faria? Você faria 1, 4, 8. Dá para encaixar mais alguma? A 11. A 11. Ok. É uma solução. Observe que tem várias possíveis. A que a gente quer é o maior número de atividades, então essa é 4. Para ser melhor que ela, tem que ter 5. Então, se eu pegasse a 2, por exemplo, 2, eu poderia pegar a 4 também. E aí eu posso pegar ou a 8 ou a 9. E eu posso pegar até a 11 também. Então dá para fechar 4, mas eu não consigo fechar 5, né? Tá bom? Bom, agora que vocês obtiveram a solução, vocês conseguem, com base nesses dados, pensar em um critério que o computador escolha uma boa solução? Por exemplo, que critério vocês pensariam para esse problema? O que nós estamos tratando? De atividades, não é isso? Conversem comigo, gente. Atividades têm hora de início, hora de fim e duração, não é isso? Então, usando isso daí, o que vocês poderiam dizer que é mais atrativo? Eu não entendi a pergunta. Bom, vocês conseguiram construir uma solução. 1, 4, 8, 11.
A pergunta é, como eu faço um programa que me permita construir soluções desse tipo? E para isso eu tenho que definir um critério que eu posso traduzir para o computador e escolher a tarefa. Então, que critério vocês dariam para o computador para ele escolher, em um dado momento, a tarefa mais atrativa e ficar repetindo essa escolha até construir a solução? Não sei, escolher a atividade que tem o menor tempo. Pronto. Aqui o Thiago também está dizendo analisar se começam no mesmo horário e eliminar os que terminam primeiro, terminando aqueles que e sobrando aqueles que duram mais tempo, seriam das etapas, imagino. É uma forma de pensar. Quando você está resolvendo um problema novo, você não tem um caminho claro, certo ou errado. Então você tem que tentar. Se você tem medo de tentar, você nunca vai acertar. Tá certo? Então vocês podem até tentar mais de um critério, vocês não são obrigados a ficar só com um. E se vocês estiverem enfrentando um problema novo, eu recomendo que vocês façam mais de um algoritmo para resolver o problema com critérios diferentes. Então o primeiro critério que deram aqui foi duração mais curta, não é isso? Aí deixa eu ver, quem tem duração mais curta aqui? A tarefa 1 tem 3 de duração, de 1 a 4. A 2 tem só 2, que vai de 3 a 5. 2 a 4 também só tem 2, né? Eu acho que essas duas são as menores. E essas duas até que vão bem juntas, né? Porque a 2 termina no instante 5 e a outra começa no instante 5. Então dá para juntar as duas. Né? Então 2 e 4. A próxima menor temos a 1 que demora 3. A 3 demora 6, a tarefa 3. A tarefa 5 demora 6. A tarefa 6 demora 4. 7, 4, 8, 11, né? 8, 11, demora 3 também. E. Que demora 3, então temos a 1, a 8, né? Que seriam as duas mais lentas. Mas a 1 eu não posso pegar porque ela choca com a 2. Então poderia pegar a 8. E aí a próxima que dura menos. A 1 eu não posso pegar. A 6 dura 4, mas vai colidir com a tarefa 4. E tem a última. Então essa aqui fecharia 4 tarefas, mas seriam tarefas 2, tarefa 4, 8 e 11. 4, 8 e 11. Que é uma outra solução do problema. Vamos ver o que acontece se eu escolher a que começa mais cedo. Que começa mais cedo eu pegaria 3. Depois eu não posso pegar 1. Não posso pegar 2. Não posso pegar 5. Né? Ela termina no instante 6. Então eu vou poder pegar a 7, que termina no instante 10, e a 11. Então, se eu for por tempo inicial, o máximo que eu vou poder fazer são 3 tarefas. 3, 7 e 11. E se eu fizer por hora de término? Eu pegaria 1. A 2 não pode pegar. A 3 não pode. A 4 pode. A 8 pode e a 11 pode. Observe, cada critério pode fornecer uma solução diferente. Quais foram os critérios que forneceram melhores soluções? Foi tempo mais curto e hora de término, não é isso? Alguém não está entendendo o que eu estou fazendo? Eu consegui só entender agora, pô. Eu tava perdidinho antes. Mas entendi, pessoal. Porque é o seguinte, se eu estou encarando um problema novo, eu não sei que critério vai fazê-lo fazer o programa funcionar melhor para ele. Então eu tenho que testar vários critérios, tá certo? E no que eu testo vários critérios,
eu depois ou eu aprendo com o resultado deles, ou eu pego o melhor deles. Como assim eu aprendo com eles? Bom, a gente viu duração, hora de início, hora de término. Mas aí depois, alguns outros problemas eu posso querer ver. Olha, se for custo-benefício, eu posso ver quanto o gasto vai me trazer de lucro no futuro e assim por diante. Risco e retorno, vamos dizer assim. Então eu posso pensar em, como posso dizer, em um critério que é uma divisão, um produto dos outros critérios. Tá certo? Então nós temos dois critérios dando bons resultados, duração mínima e hora de término mais curta. Pelo exemplo do livro, o pessoal vai sair aqui, o cachorro vai latir, espera um pouquinho, gente. Só um minutinho, já vamos voltar. Se eu fiz na mão todos esses critérios, tempo mais curto, hora de início, hora de fim, eu tento dar prioridade primeiro para. Vou implementar todos, mas aí eu tento dar prioridade primeiro, talvez, a implementar aquele que é mais fácil. Por exemplo, se eu escolher uma duração mais curta, eu tenho um problema de definir quando uma tarefa colide com outra. Por exemplo, a tarefa 2, ela vai colidir com outras tarefas. Aí eu tenho que definir como resolver isso. Se eu for para a hora de término, isso pode ser um pouco mais fácil. Porque como eu escolho quem termina primeiro, eu posso ver se a próxima tarefa que eu estou examinando, se ela começa antes da anterior terminar ou se ela começa quando a outra terminou e pode ir adiante. Entenderam? Então, se eu começar pela hora de término, tenho isso mais fácil. Mas aí como é que a gente sabe qual é o certo? Bom, isso pertence à matemática. Então, quando a gente teve isso aqui, a gente criou critérios gulosos, ou seja, critérios que nos permitiam avaliar cada uma das opções e classificá-las, tentar dizer qual naquele instante era a melhor opção. E aí nós as selecionamos. Se eu selecionar quem termina primeiro, então eu posso saber quem começa depois e alocar. E aí, matematicamente, eu não espero que vocês provem matemática, mas pertence à matemática a tarefa de se dizer se você escolheu o algoritmo, o critério certo ou não. Então, alguém decidiu fazer essa prova matemática. Se a gente escolheu K tarefas, tá certo? Então, o que acontece? Se nós escolhemos a segunda hora de término, a gente tem um conjunto melhor possível. Como eu digo isso? Após selecionar K tarefas, se havia uma que termina antes da T+, ou essa tarefa está inclusa em um subconjunto anterior, tá certo? Ou tinha uma outra que terminava antes e que fazia e que significa dizer que como ela termina antes não traz prejuízo.
ela teria uma solução de mesmo tamanho. E aí a construção do algoritmo depende disso. Então, N é o comprimento do vetor desses dados e tarefas. Eu pego para minha solução um conjunto vazio mais a primeira tarefa. Se alguém não estiver entendendo o pseudocódigo, me avise, porque a gente já está entrando no desenvolvimento de algoritmos. Os pseudocódigos são mais abstratos. A diferente estrutura da do Zoom, que é basicamente uma instrução do pseudocódigo, é quase que a mesma no código. Então, o que é que isso faz? Na primeira eu estou definindo aqui o comprimento do vetor e guardei na variável n. E minha solução A começa com a primeira tarefa do conjunto. Então, eu tenho uma tarefa selecionada. Aí eu faço o meu laço para ir de 2 até o final. Se a hora de início da tarefa do índice do laço for maior ou igual que a hora de término da última tarefa que eu inseri na minha solução, eu coloco ela no conjunto de solução e eu digo que o último índice inserido foi o índice M. Tá certo? Alguma dúvida nesse laço ou nesse pseudocódigo? Ô, professor, só poderia explicar de novo, que eu acabei não prestando atenção. Tá certo, deixa só o barulho de carro chegando passar. Pronto. Qual é o meu critério? Deixa eu voltar aqui. É quem terminou antes, não é isso? Então, se eu ordenar as tarefas por quem terminou antes, a priori. Então, eu assumo que a minha entrada de vetor já foi ordenados de acordo com o horário de término. Então, N é o comprimento do vetor. Tá vendo? Aqui está contando a partir do 1. E meu conjunto de solução tem um primeiro elemento do array. Aí o que eu faço? K é o último índice que eu escolhi entrar na solução. O último índice que eu escolhi foi o 1, que é a primeira tarefa. Então a primeira tarefa vai para dentro da minha solução. Agora eu quero ver quantas outras tarefas eu consigo acrescentar além da primeira. Então eu faço um laço para ir de 2 até n. Se quem está no índice m começar na hora que a última tarefa que eu inseri terminar, eu posso incluir ela na solução. Por exemplo, se a aula acaba às 10 horas, alguém que vai começar a dar aula de 10 horas pode usar o projetor. Tá certo? Então, eu coloco ela no conjunto de solução. Como é que vai ser essa colocada? Depende. Se o conjunto de solução é uma lista encadeada, coloca ali no final da lista encadeada. É uma fila com vetores, bota ali na fila com vetores. Aqui não especifica como você vai guardar a solução, só diz que você vai acrescentá-la à solução. E como o índice M foi um índice que eu entrei nesse if, eu guardo ele no K, para que a próxima interação eu compare a hora de início da tarefa com a hora de término da última tarefa inserida. Terminando esse laço, eu terei posto o maior número de tarefas segundo a hora de término. Consegui esclarecer, Eduardo? Conseguiu sim, obrigado, professor. Agora ficou mais claro. Tá bom? Então, algumas coisas que ele deixou de liberdade para quem vai implementar. Que hoje a organização ele vai usar e como ele vai mandar para lá. 2, esse procedimento de união é inserir um container. Que container vai ser é de sua escolha. Pode ser um array, uma fila, uma pilha, tá certo? Talvez uma fila faça mais sentido. Pode ser uma fila com base na lista encadeada, etc, etc, etc. Mas no final, esse container é o que é retornado. E você tem a liberdade de escolher qual deles, tá bom? Mais importante, dado um problema novo, se testou os critérios, se escolheu um e o implementou usando um algoritmo guloso, tá bom? Os algoritmos gulosos, quando eles são provados matematicamente como corretos, ou seja, como produzir uma solução de qualidade que pode ser empatada em qualidade, mas não superada,
são chamados de algoritmos. Quando não tem essa prova, nós chamamos eles de heurísticas. Por quê? Porque é uma aproximação. Entenderam a diferença? Alguém já tinha ouvido falar do termo heurística? Não. Heurística é basicamente um nome para uma solução produzida com base em raciocínio lógico. Ou uma aproximação. Deixa eu pegar a definição formal do dicionário. Inventar, fazer descobertas, tá certo? Ou aproximação progressiva de um problema. Então, se a gente não tem garantia que esse método sempre a garantia vem de uma prova matemática, que o critério guloso produz sempre a solução ótima, o que nós temos em mãos é um método de aproximação, e eles são chamados de heurísticas. Tá certo, Jonathan? Então, quando vocês ouviram o termo heurística guloso, ou gulosa, ou gananciosa, e algoritmo ganancioso, estão se referindo mais ou menos a mesma abordagem, que é você ter um critério, que com base nesse critério se avalia a atratividade de opções, escolhe a mais atrativa, reavalia as atratividades das outras opções e continua repetindo essa escolha do critério, segundo o critério de maior atração. Tá certo? Então, passos para construir o algoritmo guloso. Você reescreve o problema de forma a deixar claro que critério vocês vão adotar. Escolher a tarefa com menor hora de término. Escolher repetidamente a tarefa de menor duração. Tá certo? Se você fez isso e você construiu o programa que implementa esse seu critério guloso, você tem ou um algoritmo guloso ou uma heurística gulosa. E aí, se você usar uma prova matemática, de que vai garantir que ele é um algoritmo guloso. Essa prova, é o que se chama de subestrutura ótima. E esse é um termo que a gente vai ouvir 2 ou 3 vezes em alguns assuntos assim. O que quer dizer? Que a solução parcial do meu problema que eu estou construindo é a melhor solução parcial, é uma das melhores soluções parciais, outras podem empatar, mas não irão superar em qualidade para aquele problema. Tá? Então, o que é subestrutura ótima? Às vezes é mais fácil entendê-la se eu der um exemplo de quando ela de problemas em que isso não acontece. Vamos fazer o seguinte. Vocês estão vendo um grafo aqui, não estão? Todo mundo está vendo? Sim. Dá para ver, professor. Ok. Qual é o caminho mais longo entre U e V? O mais longo, O mais longo. T, W e V. U, V, W, T e U, não é isso? Ou U, T, W, V. Concordam? Sim. Ok. O caminho mais longo de U a V contém o caminho mais longo de U até W? Ou de U até T, melhor dizendo? Pera aí, repete aí. Entendi. O caminho mais longo de U até V passa por T, concordam? Sim. Certo. O caminho mais longo de U até T faz parte do caminho mais longo de U até V? Deixa eu escrever no chat, talvez vocês... Eu acho Caminho- que não caminho- totalmente, né? mais longo
entre U e V passa por T. Aí a pergunta é, o caminho mais longo entre U e T faz parte do caminho mais longo entre U e V? Aham, faz. Faz. O caminho mais longo para ir até V é UT, TAW, WAV, não é isso? É, o caminho mais longo é esse, né? Qual o caminho mais longo de U para T? Seria U, V, W, T, né? Não, peraí. Eu tô bugado, pô. Essa é melhor fazer com calma e se garantir. Não pule conclusões. Observe, o caminho mais longo de U para T é UWVT, como bem falou o colega aqui. Isso. E esse caminho não faz parte do caminho de U a W, o caminho mais longo. Faz? Não, faz não. Então, não tem subestrutura ótima. Ou seja, a solução do problema de U a V não contém as melhores escolhas entre U e os nós participantes da solução até V. E isso vai contrastar, né? Por exemplo, aqui. Coloquei aqui os dois caminhos, né? E isso vai contrastar com o caminho mais curto. Por exemplo, o caminho mais curto de U para W passa por V, não é isso? Não tem um caminho mais curto. Agora, a rota mais curta entre U e W não passa por V? Ou vocês estão bugados no caminho mais longo ainda? Eu tô viajando aqui. Repete aí, professor. Ó, eu vou trabalhar com dois conceitos: rota mais longa e rota mais curta. Tá certo? Vamos ver rota mais longa. Ela não tem subestrutura ótima. Então, o caminho mais longo de U a V, por exemplo, passa por T. Mas note que o caminho mais longo de U a T não está contido no caminho mais longo de U a TV, embora T seja um nó intermediário. Tá certo? Essa diferença indica a ausência de subestrutura ótima. Tá bom? Agora vamos mudar para outro problema. Rota mais curta. Tá bom? Qual é a rota mais curta entre U e W? Me dê uma rota mais curta entre U e W. Aí, no caso, teria duas, né? Poderia ser tanto a UVW ou a UTW, né? Pronto, vamos escolher uma delas. De U para V e de V para W. Observe o seguinte: V não faz parte da solução de U para W. Não faz? Então eu lhes pergunto: o caminho, nessa que é a rota mais curta, a rota mais curta entre U e V está fazendo parte da rota mais curta de U para W passando por V? Sim. Sim. Essa é a subestrutura ótima. Ou seja, a escolha da construção parcial da solução ela é ótima se olhar o problema só até aquele ponto. Ou seja, se olhar o caminho mais curto só entre U e V, eu construí o caminho mais curto entre os dois. Quando eu construo o caminho mais curto entre V e W, entre U e W, passa por V e W, esse vai conter não só o caminho mais curto de U a W, mas vai conter o caminho mais curto de U
a V, que é intermediário, e desse V, que é intermediário, ao destino final, que é W. Isso é subestrutura ótima. Se eu escolhesse um outro caminho, o TW, note, eu tenho um caminho mais curto entre U e T, e o caminho mais curto possível entre T e W. Ou seja, a solução completa é feita de pedaços de soluções de problemas menores, seguindo o mesmo critério guloso. Consegui fazer claro agora? No caminho mais longo, na rota mais longa, isso não acontece. Note que um dos nós intermediários, que é o T, ele é necessário para o caminho mais longo entre U e V, mas o caminho mais longo de U até T não faz parte dessa solução. Então, o caminho mais longo não tem subestrutura ótima. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa técnica gulosa pode ser usada para aproximar a solução do problema, obter uma aproximação, mas você nunca vai ter garantia que ela vai achar a melhor solução possível. Conseguiu esclarecer? Alguém tem dúvida? Vamos a alguns exemplos clássicos, tá certo? Alguns exemplos clássicos de algoritmos gulosos. Um deles é usado automaticamente por seus navegadores. E ele pode ser usado se vocês forem criar um novo formato de arquivo, que é o algoritmo de Huffman. Ele comprime entre 20% e 90% capacidade de compressão dos dados. Os navegadores usam isso para transmitir páginas que tenham muito texto, como páginas da Wikipedia. Tá certo? Então, o algoritmo de Huffman é um algoritmo guloso que cria o código de Huffman. Então, o que se baseia esse código de Huffman? Deixa eu abrir uma página do Wikipedia. Me dê um tema para procurar no Wikipedia. Um tema não muito controverso, que tem bastante palavras em português. Alguém tem algum tema? Escrever computação. Tá? Observe que estamos com uma página. Tem bastante texto aqui, não é isso? Pronto. Qual foi a ideia de Huffman? Para cada língua, as letras ocorrem com frequência distintas em textos longos. O que isso quer dizer? Em um texto muito longo, qual a letra do alfabeto, se o texto estiver em português, vocês esperam que aconteça com mais frequência? Lá, talvez. O A, né? A gente tem bastante palavras em português com a letra A. Não é isso? Pronto. Qual a letra que vocês esperam que aconteça com menos frequência? Que letra vocês esperam que aconteça um pouco? Y. Y, Z, X, não é isso? K. São letras de baixa frequência, ou seja, aparecem poucas vezes. No entanto, se a gente estiver com a mesma codificação, todas elas ocupam o mesmo espaço de memória, concordam? Que é o tamanho do código, por exemplo, se estiver em UTF-8, o tamanho do código. Gente, me dá uma pausa para pegar um gole d'água. Aqui eu não tenho ar-condicionado, eu estou derretendo aqui. Uma pausa de 2 minutinhos para pegar um gole d'água, tá, gente? Volto já.
Fique à vontade, professor. Perdão a memória que tá quente a tarde aqui hoje, eu estava realmente derretendo. Mas vamos voltar para o assunto. Na letra portuguesa, a gente espera que a letra A apareça, ocorra como muito mais vezes que a letra Y, X, Z, como nós falamos, não é isso? No entanto, todas elas ocupam o mesmo espaço em memória e requer a mesma quantidade de bits a priori, ou num primeiro momento, para serem transmitidas. Vamos supor que são 64 bits. Deixa eu até ver qual o tamanho. Deixa eu ver aqui, consigo ver quantas letras tem aqui esse texto? Quantas palavras? Não, né? Deixa eu então pesquisar aqui. Tamanho UTF-8. De 1 a 4 bytes. Vamos supor que sejam 4 bytes, 64 bits. Perdão, 32 bits. Huffman percebeu que ele pode criar um código para cada texto, de forma que os caracteres que aconteçam com maior frequência tenham códigos com um número de bits menores. 2, 3 bits, 4 bits, 2, 3 bits. E os caracteres que aconteçam com menos frequência ou que não aconteçam no texto, esses é que ocupam 32 bits. Ou menos, se possível, ainda assim. Tá certo? Porque vários caracteres talvez não aconteçam no texto. Entendido a ideia? Professor, Hum, ele fez tipo uma referência? É isso que você está falando? o que ele criou foi um método que cria um código para cada texto. Aí você comprime esse texto usando esse código, transmite ele e o outro lado recebe apenas uma fração dos bits que seriam necessários para receber aquele texto inteiro legitimamente. É uma compressão sem perda de texto. Tá certo? Entendi. Só que ela é baseada nos caracteres presentes no texto. Bom, então eu vou pegar aqui uma animação dele e a gente vai ver. E depois a gente vê a ideia, o pseudocódigo e a ideia por trás, tá? Eu vou digitar aqui algoritmos e estruturas de dados. Se você for ver, A, D e O são as letras que acontecem com mais frequência aqui. Aí ele vai criar o código. O que a gente vai ver vai ser uma árvore. Tá? Vou deixar a animação rolando, depois a gente vê a explicação dela.
Ok. Parece confuso no primeiro momento, né? Mas vamos por partes. Tá? Eu vou construir a árvore de novo. Observe, ele separou. Aqui não tem pausa, pelo amor de Deus, problemas. Basicamente, deixa rolando. Basicamente, ele passou uma primeira vez anotando que caracteres aconteciam e quantas vezes cada caractere, incluindo o espaço em branco, aparecia no texto. Tá certo? Aí ele cria um nó de árvore onde ele tem anotado o caractere que aquele nó está guardando e quantas vezes ele aconteceu no texto. Tá certo? E aí o que ele faz? Ele vai juntar os dois nós de menor frequência. Tá certo? Ou aqueles dois nós, aquelas duas letras, aqueles dois caracteres que aconteceram menos frequentemente, serão juntadas, serão tiradas daqui e juntadas em um nó, que terá como frequência a soma deles. Entenderam? E ele vai repetir isso até que não tenha mais nem. E esse novo nó é posto de volta no repositório. E ele vai repetir isso até que ele tenha juntado todos os nós e formado uma árvore. Aí deixa-me ver se eu consigo aumentar o zoom aqui. Para a gente navegar um pouquinho nessa árvore. Observe. Eu lhes disse que os caracteres que acontecem mais frequentes naquele texto, que é algoritmos e estrutura de dados, eram as letras A, O, D, né? E E. Talvez deixa eu até fazer melhor aqui, porque eu botei maiúsculas e minúsculas e esse aqui faz a diferença entre esses caracteres. Eu vou deixar exatamente o... eu não vou fazer a diferença de maiúsculas e minúsculas, não. Tá certo? Aí o que está acontecendo? Ele está juntando os pares de caracteres que aconteceram com menos frequência. Quando acabar, vai juntar os nós que têm a frequência menores. Vou continuar repetindo isso até que juntou todo mundo. No que ele juntou todo mundo, observe. Os nós que aconteceram com maior frequência, eles foram juntados na árvore depois dos outros. Os de menos frequência foram juntados primeiros. Como efeito, como consequência, os caracteres que acontecem com mais frequência estão mais próximos da raiz. Por exemplo, o O, o espaço em branco, o D e o R. Você vê que eles estão a 3 arestas de distância da raiz, estão vendo? Em contrapartida, quem está mais longe são os caracteres que aconteceram com menos frequências. G, M, I e L. Aí, agora tem uma árvore e agora eu vou atribuir um código binário para cada uma dessas letras. Como você vai fazer isso? Nós estamos a árvore na esquerda e direita, lembram disso? Então, toda vez que eu passar para o aresta da esquerda é 0. Quando eu for para a direita é 1. Se eu percorrer a árvore, eu consigo ir construindo o código para cada um. Por exemplo, para a esquerda é 0, não é isso? Então, se eu quiser o caractere espaço em branco, vou passar pela aresta, que vai do 32 até esse nó 13, 0. Do 13 até esse nó 7, 0, 0. Então, 0, 0, 0 é o código binário para espaço em branco. Para o O, 0, 0, e fui uma vez para a direita, que é só no final, que é 0, 0, 1. Então, 0, 0, 1 é o código da letra O minúsculo. 0, 1, 0 é o D minúsculo. 0, 1, 1, o R minúsculo.
tá certo? E assim é para todas as demais letras. Por exemplo, a letra I, não, perdoe-me, é a letra T, ela é da raiz, vai para a direita 1, esquerda 0, 1, 1. Então, 1, 0, 1, 1 me leva para a letra T. Tá certo? Então, caminhando por essa árvore, eu consigo transformar cada letra em um código com no máximo, né, 5 bits. Tá bom? E isso, 5 bits, é muito menor que os 4 bytes. Então, um texto longo que só use essas letras será comprimido para se usar somente 5 bits. Então cada texto vai ter o seu próprio CI. Sua própria árvore. Essa árvore, os protocolos computam ela automaticamente. Você solicita a página, passam isso daqui, comprime e transmitem para você. Tá bom? Ah, mas transmitir isso deve ser complicado. Não, você vai transmitir. Ok, se vocês forem olhar, essa árvore ela tem uma outra propriedade. Por exemplo, é o prefixo. O que é o prefixo? Olha que a quantidade de caracteres para um caractere que ficou 3. Então não vai ter nenhum outro caractere que comece com 000 no espaço em branco. 001 é o O. 010 o D. 011 o R. Ou seja, no início eu nunca vou ter 3 caracteres 000 do outro lado da árvore. Esse prefixo, essa função cria esse prefixo único e aí me permite comprimir. Então, o que o protocolo faz? Ele constrói isso daqui, não nessa árvore para você. Você reconstrói a árvore do outro lado e depois ele manda só o código reduzido de cada um dos caracteres do texto. Tá bom? Aí, para fazer isso, você vai precisar de uma heap binária, por exemplo. Deixa eu pegar essa descrição de como se faz isso. Tem um slide também, mas eu achei, lá no almoço, eu estava revendo os slides, achei uma descrição mais, vocês conseguem ler. Deixa eu ver aqui o copo. Então, o que você precisa dos nomes? Que sabe que é o pai, esquerda e direita. Aí tem um peso e tem um caractere que você está colocando lá. Não podemos dizer se ele é raiz ou se ele é folha. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Aqui explicando o que o tu faz, você vai pegar o texto, vai transformando cada caractere no código e do outro lado. Aí a mensagem que é is, que é o autor dessa página, foi codificada nesse string. Ele gastou só 50 bits para codificar essa palavra. Se eu gastasse
Eu só fiquei com a dúvida com aquele algoritmo Huffman. Então, no caso, ele é um algoritmo guloso, né?